Gente, essa é a Sofia. Dá um tchau, Sofia. Fala pra mamãe se ela tem 5 minutos pra me dar, pra eu fazer um negócio aqui. Tá bom? Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você tá aqui comigo. Você deve estar sabendo que a gente tá numa série de conversas sobre os 30 anos de Estatuto da Criança e Adolescente. E eu estou com uma edição novinha, fresca, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Cada governo muda o nome do ministério, mas a lei continua aqui firme e forte para orientar a gente nessa conversa. E eu vou destacar hoje o artigo número 4. Eu vou ler para vocês. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. A grosso modo, falando muito rápido aqui, a lei prevê 13 direitos que devem ser garantidos com absoluta prioridade. E o direito que eu vou lembrar agora e vou refletir com vocês um pouquinho sobre ele é o direito ao lazer. É interessante porque a gente já falou que essa lei muda tudo, ressignifica o lugar da criança no Estado brasileiro, não mais como objeto de caridade, de favor, de ajuda, mas como sujeito de direito. E fazendo uma relação entre o desafio do Estatuto da Criança e do Adolescente, da fé cristã e de como o Evangelho apresenta a criança como também um centro da missão, eu me lembro de um episódio da história de Jesus que é bastante curiosa, é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E nesse episódio, Jesus está com os discípulos e ele pede para os discípulos trazerem para ele um filhote de jumenta, segundo o texto bíblico, e ele monta numa jumenta que não tem nada de glamouroso e de, sei lá, de que invoque a imagem de poder, e adentra Jerusalém. E vocês lembram que a galera grita, Hosana, remetendo a um texto bíblico do Velho Testamento, e aí Jesus chega no templo, quebra tudo e tal. E eu parei para pensar que essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, sendo que ele veio montado num filhote de jumenta, poderia ser uma espécie de trollagem de Jesus, uma ironia de Jesus a respeito de todo o discurso dos poderosos, das expectativas dos adultos a respeito do que seria o reino de Deus poderoso vindo na Terra, e Jesus inverte tudo isso numa mensagem contracultural, sugerindo que o reino dele é o reino da simplicidade, o reino da humildade, não o reino do poder e da força. E a estratégia metodológica ou pedagógica que Jesus utiliza para fazer esse discurso, esse ensino contracultural, é o drama, uma dramatização, onde ele entra montado num filhote de jumenta, que é um animal que invoca várias coisas menos o poder. E aí me vem a ideia de uma traquinagem de Jesus. É uma sugestão aqui, para mim, é que Jesus fez uma travessura pedagógica para os adultos em questão, dizendo, tá vendo, eu subverto essa ordem de poder de vocês e entro na cidade montado num jumento. E aqui me lembra a ideia de que, de fato, Jesus me ajuda a pensar que a ironia, que é um elemento da brincadeira, da piada, do lazer, talvez, também é um artifício pedagógico para mostrar um pouco mais do caráter do reino de Deus. Há um artifício pedagógico nessa travessura de Jesus de subverter o discurso do poder, do imaginário adulto do poder, quando ele subverte isso montado no jumento, e ele apresenta de uma forma completamente diferente. E eu sinto que a gente, como iniciativa cristã, deve retomar esse aspecto, essa ironia cristã, pensando a criança como sujeito de direito também ao lazer. Logo, quando as iniciativas cristãs apresentam um espaço saudável de lazer para a criança, não pense você que a gente está fazendo algo secundário. Não, a gente está fazendo algo central no processo de desenvolvimento da criança, porque é direito de toda criança acessar um espaço saudável, qualitativamente importante e interessante, que ela tenha espaço de brincar, simplesmente brincar. Só isso, já que isso é assegurado por lei. E eu espero que a gente, como cristão, que crê nesse Deus que
trollou os adultos. Ao entrar na cidade num jumento, ou melhor, num filhote de jumento, possamos ter também o protagonismo e proporcionar para as crianças do Brasil e no mundo espaços saudáveis para lazer, para brincar, para fazer piada. Numa grande minoria do reino, dizendo, sim, são delas, dessas crianças, que eu vou mostrar aspectos importantes do meu reino, que só numa brincadeira, só numa trollagem infantil, você adulto pode acessar. Que seja assim comigo, com você, que a gente aprenda com Jesus, a trollar como Jesus, o discurso sisudo dos adultos que a gente tem por aí. Meu nome é Marcel e eu te vejo nos próximos vídeos.